Saudamos a todos aí com a paz do Senhor. A paz do Senhor. Amém? Então, continuando o nosso estudo do Evangelho de Mateus detalhadamente. Nos últimos estudos nós falamos sobre a genealogia de Jesus, né? Que compõe o que tem por detrás dessa genealogia. E agora nós estamos ainda no capítulo 1 e daremos início ao verso 18, onde vai falar sobre o nascimento de Jesus, né? E antes de eu ler o texto, eu já quero mencionar algumas coisas com você, né? Fala sobre o nascimento de Jesus. E o nome de Jesus tem algumas coisas por trás desse nome muito fortes que eu quero compartilhar com você. E para isso eu vou ler alguns textos para que você possa entender melhor. Então o primeiro aqui está no livro de Atos 4, verso 12. A salvação só pode ser conseguida por meio dele, pois não há no mundo inteiro nenhum outro que Deus tenha dado aos seres humanos por meio da qual possamos ser salvos. Amém? Atos 3, verso 6. Então Pedro disse: não tenho nenhum dinheiro, mas o que eu tenho eu lhe dou. Pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré, levante-se e ande. Atos 4, 10. Pois então os senhores e todo o povo de Israel fiquem sabendo que este homem está aqui completamente curado pelo poder do nome de Jesus de Nazaré, aquele que os senhores crucificaram e que Deus ressuscitou. Então, deixa eu só ver mais um aqui. João 14, 13. E tudo que vocês pedirem em meu nome, eu farei, a fim de que o Filho revele a natureza gloriosa do Pai. Eu farei qualquer coisa que vocês me pedirem em meu nome. Então aqui nós vemos algumas coisas a respeito por detrás do nome de Jesus, né? Nós curamos pelo nome de Jesus. Nós somos salvos pelo nome de Jesus. Nós nos reunimos pelo nome de Jesus. Como que nós expulsamos os demônios? É no nome dele. É no nome dele que vem a autoridade, que vem o poder. É por meio dele, é tudo por meio dele e não há outro. Amém? Então o nome de Jesus tem grandes coisas quando nós viajamos pela Bíblia, né? Lá em Atos 16, 18 também vai falar sobre aquela mulher que adivinhava, né? Ó, isto fez ela por muitos dias, mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, te mando que saia desta. E na mesma hora ela saiu. Então o que eu entendo com isso? Que a autoridade vem no nome de Jesus e que nós não podemos brincar com o nome de Jesus, né? Às vezes usando em situações levianas, de brincadeira, por bobeira, né? É um nome, os anjos estão preparados para honrar esse nome. Os anjos estão posicionados para honrar esse nome. É por isso que quando você ora no nome dele, as coisas acontecem. É por isso que no nome dele os demônios correm, os demônios fogem de medo. Amém? E para finalizar aqui, algo interessante lá em Romanos 10, 13. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. É interessante que se você for ver pelas religiões aí afora, os espíritas, digamos, candomblé, como que eles se enchem do Deus deles? É invocando, é chamando. E aqui em Romanos 10, 13 fala: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. É invocando o nome de Jesus que nós estamos cheios. É chamando o nome de Jesus, é clamando o nome de Jesus que nós somos purificados, que nós somos limpos, que nós somos cheios da presença dele. Por isso que nós não podemos brincar com esse nome. Amém? Amém. Meu Deus, bastante palavra, né? Bastante conteúdo, né? Então agora eu quero dar início falando acerca do nascimento de Jesus. Você quer que eu leia o versículo? Leia então. Só o 18? Até o 25. Vamos ler Então vamos lá. Mateus capítulo 1, versículo 18 ao 25. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, que estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, sendo justo e não a queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E pensando ele nisto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo dizendo: José, filho de Davi,
não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E dará à luz um filho, e chamará seu filho o nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados. E tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, dizendo: Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamarão seu nome Emanuel, que traduzido é Deus conosco. E José, despertando do sono, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu a sua mulher. Verso 25. E não a conheceu até que deu à luz seu filho, o primogênito, e pôs-lhe o nome de Jesus. Amém? Amém? Então, assim, agora eu queria destacar aqui a história de Maria, porque existe um preço a ser pago para manifestar Jesus ao mundo. E aqui nós vamos observar esse preço que foi pago pela vida de Maria. E eu quero trazer algumas lições. Aqui eu separei, pelo menos 5 lições importantíssimas acerca de Maria. Primeiro, Maria é apenas uma mulher de Deus. Primeiro destaque. Ela é uma mulher que deve ser admirada. Ela é um exemplo, ela deve ser seguida como um padrão, com a sua santidade, com a sua fidelidade a Deus. Porém, ela não deve ser adorada. Há somente um Deus. E Maria não é Deus. Somente a teu Deus adorarás e prestarás culto. Então, nós devemos copiar. Admirá-lo, então, não adorar. Isso. Existe uma diferença, né? Copiar o seu comportamento de santidade, de pureza, de virgindade, mas não adorá-la. Então isso é muito importante nós compreendermos, porque é a palavra de Deus que diz. Não é o pastor que diz, não é o Rafael que diz, não é o Bruno que diz. É a palavra que diz. O nosso fundamento é as Escrituras. Se algum homem, independente quem seja, um dos mais importantes, com renome, independente, um grande líder, se ele falar algo que está fora da palavra de Deus, este não provém de Deus. Então o nosso fundamento é a palavra. O Senhor diz, isso é tão importante que Deus diz, aliás, através da sua inspiração, ele fala: se um anjo descer do céu e pregar um outro evangelho, seja anátema, seja maldito. Um anjo, quem dirá um homem. Então, agora, Maria foi usada para manifestar Jesus ao mundo. Maria, ela estava... foi por isso que Maria foi usada. Então, por este propósito, para manifestar Jesus ao mundo. Esse era o propósito, e assim como Maria, nós também fomos chamados para manifestar Jesus ao mundo. Maria carregou Jesus dentro de si, em carne e osso. Nós levamos o Senhor Jesus como semente. A semente é a palavra. Então, nós o levamos na vida das pessoas. Como que Jesus está presente? Olha um estudo que é profundo. O Espírito Santo habita nosso espírito. Mas como que Jesus está presente? O Espírito está em nosso espírito, mas Jesus, ele habita o nosso espírito? Jesus não. Jesus está presente por sua palavra. O Espírito habita no Espírito, mas Jesus está presente como? Através da sua palavra, porque ele é o verbo vivo. João 1. Então, o que Maria teve que fazer para manifestar Jesus ao mundo? Primeiro, Maria teve que se dispor à morte. Naquele tempo, se uma mulher engravidasse sem estar casada, ela deveria ser morta, levada à praça pública e ser apedrejada. Todos aqueles que querem servir ao Senhor devem estar dispostos à morte. Morrer para si mesmo, primeiramente. Aí a representação não é a morte somente do físico, como um mártir, mas para o eu, para as suas vontades. Por isso que Jesus menciona
aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Porque aquele que ganhar a sua alma, né, a perderá. Em que sentido ganhar a alma? Perderá. O que ele está dizendo? Aquele que viver os prazeres desse mundo, amar a esta vida, a vida na alma, a vida nos prazeres, perderá as riquezas, a recompensa. Não está falando de vida eterna, está falando de uma recompensa. Então aqui, por isso que é muito difícil um rico entrar no reino dos céus, porque é muito difícil um rico executar ou edificar obras para o reino, para Cristo. Porque ele ama as riquezas, os prazeres, ou seja, ele não tem uma morte. Muito difícil será ele parar para orar, muito difícil será um rico parar para ler a palavra de Deus. É muito difícil. Então nos fala de morrer para nós mesmos, né? Morrer para essa vida, morrer para as paixões deste mundo, para as paixões dessa carne, né? É por isso que quando nós decidimos ser discípulos do Senhor, já vai ter lugares que já não vai mais combinar comigo e com você. Vai ter coisas que já não convém mais nós fazer, né? Muito me é lícito, mas nem tudo me convém, né? Agora é morrer para nós mesmos. Muito forte isso. Agora entenda, literalmente crer em Cristo é estar inserido na morte dele. O batismo é estar inserido na morte de Cristo. É uma representação, sim, de uma morte e ressurreição para Cristo. Porque quando nós mencionamos, por exemplo, a nossa vida, na verdade não existe vida. Porque que vida que você tinha? Sim. Havia morte. Escravidão pura. Então a vida de Cristo, ele entra na sua vida? Não, ele entra na sua morte, porque nós não temos vida fora de Deus. Então realmente é morrer. Todos devem morrer para que Cristo viva. Como disse Paulo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. É muito forte isso. Amém. Então Maria se dispôs à morte, todos nós devemos se dispor à morte. Ponto 1. Ponto 2. Maria teve que negar a si mesma. Porque como que ela iria se posicionar diante do seu marido, dizendo que concebeu do Espírito Santo, e como que ela ia se posicionar diante da sociedade, dizendo que concebeu do Espírito Santo? Então, na verdade, e assim também hoje com nós, com cada um de nós. Quem não conhece a Deus, quem não tem intimidade com Deus, não pode entender, não pode discernir as coisas do Espírito. Vão parecer loucura. Ponto 2. Ponto 3. Maria teve que negar o entendimento próprio. Nunca havia acontecido isso antes com mulher alguma. Conceber pelo Espírito Santo em toda a história. É ir contra a razão. Razão, com certeza. E olha só, eu quero apresentar 3 pontos dentro desse ponto 3. Porque, a primeira coisa que a religião nos ensina é que se Deus mandou fazer, isso já aconteceu antes. Então deveria ter acontecido isso antes com alguém. Como que Deus vai trazer algo novo? E Deus é Deus de coisas novas. Não limite a Deus a sua vida. Segundo, é contra a lei, porque a lei diz que adultério é pecado. Ela estava desposada, logo se ela se relacionasse, né, ou tivesse relações sexuais, ela ali estaria em pecado, ela estaria em adultério. E o ponto 3, então, é contra a lei. A religião me ensina que deve ter acontecido com alguém. Nunca aconteceu antes. Terceiro, ela estava noiva e aquilo iria gerar confusão. E nós, né? Deus não é Deus de confusão. Então, um grande impedimento para as coisas de Deus. Agora observe. Quarto ponto. Maria se submeteu à vontade de Deus, como está em Lucas capítulo 1, versículo 38. Você consegue ler para nós? Lucas 1,38. Maria respondeu: Eu sou uma serva de Deus, que aconteça comigo o que o Senhor acabou de me dizer. E o anjo foi embora. Meu Deus!
Se sujeitou à vontade. É que muito aconteça difícil. comigo. É muito difícil. Por mais que um anjo viesse, o nosso eu, Deus fala conosco no nosso quarto, usa profetas, profetizas, mas você ir de encontro à sociedade, se posicionar diante das pessoas, matando o teu eu, isso é muito difícil. Então, se submeter à vontade de Deus é uma das coisas mais difíceis, porque vai encontrar tudo, vai mudar tudo, teus projetos, teus sonhos. Quem sabe ela nem queria ser mãe naquele momento. Deus está falando, você vai ser mãe, vai ter um filho, meu Deus. É muito forte isso, é muito poderoso isso. Ela falou, eu quero, eu aceito. Ela aceitou o propósito de Deus. Quinto ponto. Desceu sobre Maria o Espírito Santo. Lucas 1,35. Você está aberto aí? O outro era 1,38? Lucas 1,35. O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Deus Altíssimo a envolverá com a sua sombra. Por isso o menino será chamado de Santo e Filho de Deus. Olha só. No quinto ponto, desceu sobre Maria o Espírito Santo, eu separei aqui A e B, falando acerca, 2 pontos. O Espírito do Senhor precisa nos revestir, nos envolver para que se cumpra a palavra de Deus. Essa foi a chave. A chave para o cumprimento de Deus é o Espírito Santo, para nós darmos frutos, para que Jesus seja gerado, é através do Espírito Santo, porque nada podemos fazer sem Ele. Ele opera tudo em todos, como está em João capítulo 15, versículo 5. A videira verdadeira. João 15,5. Eu sou a videira e vocês são os ramos. Quem está unido comigo, eu com ele. Esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Já vou falar sobre isso, esse ponto importante aqui, porque eu já falei para você na administração. Deus quer usar, mas nós somos uma ferramenta limitada sem o Espírito Santo. Deus quer usar, Deus quer fazer, mas nós precisamos do Espírito Santo, do poder do Espírito Santo. Segundo ponto, existem muitas pessoas, aqui agora, entrando nessa questão, existem pessoas que são corretas, são íntegras. Você conhece pessoas assim? Sim. Mas são mortas. E quem está morto não pode manifestar Jesus que é vida. Pode até ter o Espírito Santo, mas ele não está transbordando. Então ele tem o selo da salvação, mas ele não tem o batismo de poder. Ele não alcança ninguém, ele não contagia ninguém. Ele está morto, está vazio do Espírito e nada pode fazer, porque é ele que realiza. Então Maria gerou e expressou Jesus ao mundo. Ela não foi somente usada por Deus, mas ela também foi aprovada por Ele. Há uma diferença entre ser usado e aprovado. Alguns são usados, meu Deus. Meu Deus. Alguns são usados, outros são aprovados. Porque usado até ele usa até a mula, né? Qualquer um até a mula, até a jumenta. Ele usa qualquer um, mas aprovado é diferente. Meu Deus. Aprovado é diferente. Oh, meu Deus. Nós fomos chamados para manifestar Jesus ao mundo e expressá-lo em amor, em justiça, em santidade, em pureza e coisas semelhantes a estas. Lembrando que quem opera em nós tudo isso é o Espírito Santo. É na virtude, é no poder do Espírito. Agora entenda algo importante aqui. Na nossa cabeça, cristianismo é deixar de fazer o que é errado e passar a fazer o que é certo. É só mudança de comportamento. Na nossa mente, eu me converti, então mudei meu comportamento. Mas, na verdade, cristianismo não é isso. Isso é apenas aparência, fachada. Cristianismo é uma questão de vida. A vida não em relação à integridade somente, mas sim vida com relação à realidade interior. É necessário ter uma realidade interior, não só ter apenas um bom comportamento.
não é só uma questão de fora, né? Só uma questão de imagem, então, né? É mais do que isso, é você viver, é você expor, é você tirar para fora aquilo que está dentro de você e apresentar o cristianismo, apresentar a vida de Deus, apresentar as qualidades de um cidadão do reino, né? Porque uma coisa é você ser abençoado e outra é você ser um abençoador. Deus, a vontade de Deus é que nós sejamos abençoadores, que nós venhamos abençoar os que estão à nossa volta. Então, ser transbordante, né? Quando você transborda, você não contém algo para você, você atinge quem está perto, você atinge quem está em volta. Isso que é transbordar, né? Você transbordar o Espírito. Agora, Bruno, poucas pessoas falam de José, você percebeu? Mas José também, resumidamente aqui, nós encerramos só. José também, ele pensou em fugir, mas ele também precisou negar a si mesmo. Ele poderia deixá-la e isso só pioraria a situação de Maria, porque ficaria todo o problema, a responsabilidade na mão dela. Mas ele ouviu a voz de Deus e assumiu um filho que não era dele. Mas quem não pensaria em fugir, né? Numa situação dessa? Quem nos nossos dias não pensaria? Para acreditar é algo que confronta a gente, né? Algo fora do normal, algo que nunca aconteceu. Só que Deus, ele dá o propósito, ele dá a promessa e ele sustenta para que aconteça, né? Ele foi lá e o que ele fez? Enviou um anjo para José. O mesmo Deus que dá a promessa e o propósito, ele sustenta isso. Então eu quero dizer para você que se está difícil aí você não vai cair não. Deus vai te sustentar e vai te levantar. Isso vai servir de testemunho aí para a tua vida, você que está acompanhando aí, amém? José, ele amou a Maria mais do que a si mesmo. Nós devemos fugir, nós não devemos fugir do nosso chamado. A primeira coisa que nós pensamos em fazer é fugir. Quando Deus nos chama, o primeiro pensamento é automático, ele foge. Será que ele acertou? Será que ele é mesmo? Será que ele não está enganado? Aquilo que Deus confiou a nós, devemos executar, ainda que sem entender, ainda que nos cause danos. Precisamos ser obedientes à voz do Senhor. Meu Deus. Para concluirmos, José e Maria só puderam manifestar o Senhor Jesus diante a postura a qual tiveram de negar a si mesmo, negar o entendimento próprio e fazer a vontade de Deus em amor e obediência, sendo cheios da sua vida. Somente negando a nós mesmos, como José e Maria, nós podemos manifestar Jesus ao mundo. Hoje, nós, homens e mulheres, somos Josés e Marias que vão manifestar Jesus ao mundo, assim como eles fizeram uma vez. Hoje nós vamos fazer pela segunda vez. Assim como eles fizeram para a sua primeira vinda, nós faremos para o arrebatamento e posteriormente a sua segunda vinda. Amém. E o interessante é que, se nós formos analisar, né? José é carpinteiro, é como o pedreiro nos nossos dias, né? Há uma profissão muito simples. E Maria é uma pessoa simples também, né? Morava num lugar simples. E o que eu entendo com isso? Que Deus não precisa de algo grande para fazer algo grande, né? Deus, ele é um Deus que confunde aqueles que se acham sábios. Deus vai lá naquele lugar pequeno com pessoas simples e por meio dessas pessoas ele traz o Filho dele, o Filho do Deus vivo, para pisar na terra, para libertar eu e você, para trazer vida em abundância, para trazer a água da vida para cada um de nós, né? Então Deus, ele não depende de uma coisa grande para fazer coisas grandes, ele vai no simples e faz acontecer, né? Então para você também é possível, né? Às vezes você se acha tão pequeno, mas se Deus está no negócio, irmão, não adianta, não há quem segure. Amém? Então Deus abençoe. Vamos encerrar. Então, Vamos estar postando, nós vamos estar também colocando o escrito, né, o conteúdo, as referências, né, para facilitar para você. Quanto mais você anotar, mais você aprende. Quanto mais você ouvir, mais você guarda. Então, para você guardar, para você ler, reler, aprender, se apaixonar cada vez mais e poder passar isso para outras pessoas. amém? Então que Deus abençoe você, sua casa, sua família
e até a próxima. Amém? Amém.